Graça e paz, irmãos. Que bom é poder louvar o Senhor, render louvores ao seu nome. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é estar com o Senhor e com a motivação correta, com a intenção correta. Qual é a intenção do seu coração quando você veio hoje para a casa do Senhor? O que está realmente em seu coração? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? A gente vai falar sobre conexões, a gente vai falar sobre acessos espirituais. Para que a gente tenha... esse ano agora é um ano que a gente vai fazendo projetos, terça-feira está aí para a gente colocar os nossos projetos diante do Senhor. E um dos projetos, acho que na vida de muitos ou de alguns, é o crescimento espiritual. Deus, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso de 2022 não ser mais o mesmo. Então, o que eu preciso fazer, o que é necessário fazer para que eu tenha um crescimento espiritual na presença de Deus? É isso que a gente vai falar, é isso que a gente vai comentar nessa noite, tá bom? Sem perca de tempo, já vou pedir aos irmãos que abram lá no livro de Atos, capítulo 3. Vamos lá. Atos, capítulo 3. A Rafa pregou, foi no domingo, e aí já vai uma retroalimentação, viu, Rafa? Não sei se Rafa já se encontra aqui. Ele disse que um pedaço de um trecho, de uma mensagem que Deus colocou no meu coração, foi um gatilho para ele fazer a mensagem. Então, uma parte também do que ele ministrou aqui também está sendo devolvido. E isso é a retroalimentação. Então, graças a Deus. Quando ele falou sobre Marta e Maria é representação da adoração e serviço, ou serviço e adoração. E às vezes estamos adoecendo espiritualmente porque estamos invertendo a ordem. Na verdade, quando a gente observe, quando a gente fala, nós fomos criados por Deus para servir e adorar. Está errado. Nós fomos criados por Deus para adorar e servir. E aí talvez é a chave para muitos dos problemas serem resolvidos, porque estamos colocando o serviço na frente da adoração. E quando na verdade é adoração e serviço. E muitos problemas têm ocorrido na minha vida, na vida da amada igreja, por conta disso. Porque estamos invertendo a ordem. É adorar e servir. Não troque a adoração por serviço. Servir, você vai servir lá na frente. Você vai servir ao Pai lá na frente. Não tenha pressa, mas não perca. Primordialmente é adoração. Depois, serviço. Aí eu fiquei pensando em Gênesis capítulo 11. Sobre a comunhão, né? A pseudo-comunhão ali na Torre de Babel. Se a gente for ver no texto de Gênesis capítulo 11, eles queriam fazer a torre além, né? Existe uma presunção humana de estar o mais alto nível, se possível for, né? Em uma posição onde Deus ocupa. Além disso, eles queriam fazer uma torre para que eles ficassem juntos. Observe o texto. Vai lá no texto. Para que não nos dispersemos, não nos espalhemos. Vamos fazer uma torre para a gente ficar juntinho. E quem foi que interviu naquela adoração? O próprio Deus. Deus desceu, confundiu as línguas, e ali Deus realmente viu que aquele propósito e projeto não tinha uma intenção genuína em adorar e servir a Deus. Aí depois eu pensei em Marta e Maria, que eu já comentei, e meu coração realmente ardeu por esses dois textos, mas aprove a Deus me levar para Atos capítulo 3, e é o texto que a gente vai meditar nessa noite.
Tá bom? Conexões, acessos para que eu tenha uma vida espiritualmente agradável aos olhos do Pai. Tá bom? Que Natal foi? Sexta? Eu fui na casa do meu pai, eu não sei o que é que marcou o Natal dos irmãos, mas o meu Natal com a minha família foi sentar em uma mesa. Um fato inédito aconteceu no meu lar. Incrível que o patriarca da casa, no dia que ele é Caxias, em sentar à mesa, nesse dia ele não quis sentar à mesa. Ele pegou lá, né, os alimentos dele, fez o pratinho dele e foi lá para a sala assistir a televisão dele. E não perdemos a comunhão por falta disso. A mesa, irmãos, ela é boa, ela é agradável. A comunhão, o partir do pão, ela é agradável, mas ela não é o fim em si mesmo. Boa parte do relacionamento com Cristo, de comunhão com os seus discípulos, foi estabelecido e desenvolvido fora da mesa. 70% daquilo que Jesus se relacionou com os seus discípulos foi fora da mesa e não na mesa em si. A mesa ela é um resultado da comunhão. Ela é um fruto da comunhão que já é desenvolvido lá atrás. A mesa ela não tem poder místico. Parece que existe um misticismo na mesa. Parece que a mesa ela tem um poder de criar uma comunhão instantaneamente. E isso não é verdade. 70% daquilo que Cristo estabeleceu como comunhão para os seus discípulos foi fora da mesa e não na mesa em si. Eu estou fazendo apologia para que a gente não faça isso, pelo contrário, é importante, é fundamental que se faça isso, mas a gente não pode achar que isso em si mesmo vai produzir algum resultado. Eu peguei o exemplo do meu pai para que a gente possa entender que foi um momento de muita paz, de muita tranquilidade. E assim, aquilo ali marcou a minha vida. Marcou, porque podemos conversar, podemos jogar a conversa fora. Eu pude falar da pregação que o pastor fez aqui. E eu pude, graças a Deus, falar um pouquinho do amor de Deus para os meus familiares. Então, foi uma bênção. Foi uma bênção, tá bom? Vamos lá para o texto de Atos, capítulo 3. Atos 3. Os irmãos acharam? Olha o que diz o texto. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aleluias! Glória a Deus! Então eu quero falar para os irmãos que existem conexões. Nós precisamos nos conectar. Nós precisamos ter conexões, principalmente com Deus, para que a gente tenha um acesso livre a Ele. E o que é que eu preciso fazer? Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 30, se eu não me engano, a Bíblia fala que aqueles que andam com sábio, sábio se torna. Aquele que anda com os tolos, tolo também se torna. As más companhias corrompem os bons costumes. Salmos capítulo 1. Nós não podemos andar na roda dos escarnecedores, nem na mesa dos ímpios.
nós precisamos estabelecer decisões. E é incrível que Deus, Ele vai te dar um acesso, Ele vai te dar um meio através da onde você menos imagina. O acesso que Deus te fará, o acesso que Deus abrirá sobre a sua vida vai ser por onde você menos espera. É assim que aconteceu com esse coxo. É assim que acontece com as nossas vidas também. Deus providenciará o acesso, o caminho, através de pessoas que você menos vai imaginar. Creia nisso. Às vezes existe uma expectativa no homem, e às vezes está tão simples ali, está ali do seu lado, é algo simples. Deus está te dando a oportunidade de você encontrar esse acesso e ir mais além. Não ficar apenas à porta do templo. Vamos lá para esse coxo. Esse coxo, ele era coxo de nascença. Desde o ventre de sua mãe, ele era coxo. Desde pequeno ele já tinha um bloqueio. Esse coxo aqui, ele nunca teve acesso ao trono. Ele nunca teve acesso à presença do Pai, porque pela lei ninguém era permitido acessar ao templo nessas condições. Já observaram isso, irmãos? Já pararam para observar? Observe que esse texto também fala que todos os dias, eu não quero nem falar sobre uma outra linha de pensamento, mas todos os dias ele era colocado à porta do templo com um único objetivo: pedir. Ele foi condicionado, ele foi educado, ele foi ensinado a estar no templo só para pedir. Ele foi educado desta forma, a chegar no templo e pedir. E quantas são as vezes que nós também somos condicionados a isso? Culto de oração, glória a Deus, nós precisamos pedir realmente. É preciso, é necessário pedir, mas não é somente isso. Precisamos também adorar e servir ao Pai. Nós precisamos aprender a adorar. Culto de gratidão, nós aprendemos a pedir e não agradecer. Esse mendigo, ele foi condicionado, ele foi educado a fazer isso. Só que ele estava no lugar certo. Para fazer o quê? Pedir. Mas pedir o quê? Uma oração. Mas o que ele queria era dinheiro. O que ele queria, o que satisfazia a necessidade dele humana era dinheiro. Ele estava no lugar certo, mas com a motivação errada. Ele estava em uma casa de oração onde as pessoas oravam, mas o texto aqui não relata que em nenhum momento ele pede para que alguém orasse por ele. E também não há ninguém ali que interceda por ele. Olha, ore por esse coxo aqui. Não há nenhum relato desse tipo. E às vezes somos assim. Estamos no lugar certo, casa, local de adoração, mas estamos com a intenção do coração errada, então não dá para estabelecer uma conexão desse tipo. Como a gente consegue estabelecer uma conexão com o Pai se a intenção do nosso coração está totalmente fora do padrão? Então, Deus está mais preocupado não é com o local que você está, mas o motivo pelo qual você veio nessa noite. Para Deus muito mais vale a intenção do seu coração estar aqui do que você estar aqui propriamente em um ambiente, em um local físico. Isso é incentivo a não vir para a igreja, pelo contrário, nós precisamos congregar. Nós precisamos estar juntos, porque existe um poder nisso aí. Mas a intenção do coração do Pai, que o Pai ele procura, ele sonda os nossos corações, é isso que para ele pesa mais.
É isso que para ele pesa muito mais do que você estar em um ambiente físico. Então, o coxo ele estava no local certo com a motivação errada. E nós somos assim. Nós, o tempo todo é uma guerra. E se a gente não fecha os olhos, e se a gente não ora, e se a gente não pede a Deus perdão, misericórdia, a gente perde o culto, a gente perde o que Deus está falando. Então, se a gente não trabalhar o nosso coração em favor disso, Deus, me faça ir para a tua casa com a motivação correta, com o desejo de te adorar. Eu estou, Senhor, para te pedir. Existe uma necessidade muito grande em meu coração, mas eu sei que eu vou para lá para te adorar e para te servir. Me ensina a te servir, me ensina a te adorar, Senhor. É uma luta, é uma guerra constante, irmãos. A gente precisa condicionar a nossa mente, o nosso coração a estar com a intenção correta nesse ambiente, no nosso trabalho, em casa. A gente precisa estar com a intenção do coração ajustada diante do Pai. Esse texto aqui, irmãos, fala de 2 tipos de relacionamentos. Tá bom? Vamos lá para o versículo 2. Esse coxo aqui, ele se relacionava com 2 tipos de pessoas. Versículo 2. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa. Alguém colocava ele lá. Ele não ia por conta própria, alguém colocava ele lá. É o primeiro grupo de pessoas, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Então existem 2 grupos de pessoas aí, o que carregava o coxo e o que fazia a manutenção do coxo à porta do templo. 2 tipos de pessoas aí. Os que carregavam o coxo e aqueles que, ao ir ao templo, faziam a manutenção daquele coxo à porta do templo. E aí eu quero falar sobre esses 2 tipos de pessoas. Eu quero começar pelo último grupo. Aqueles que fazem a manutenção do coxo à porta do templo. Existem pessoas, irmãos, que vai fazer a manutenção. Ele vai proporcionar esmolas, migalhas, para que você permaneça no mesmo local de paralisia espiritual. São as mesmas pessoas que vai fazer a manutenção para que você continue exatamente ali e não saia dali. Existem pessoas que vai promover, que vai proporcionar a sua manutenção de paralisia espiritual ali. Já observou que quando... Isso é muito comentado, né, nas redes sociais, que a gente precisa ter uma consciência melhor em não estar dando esmolas, porque a gente não tira aquela pessoa da realidade, a gente só faz manter ela naquela realidade. Tudo bem que existe uma questão de miséria humana que precisa ser tratado, mas fazendo isso a gente não resolve o problema por definitivo. A gente apenas resolve um momento, um instante, mas a gente mantém aquela pessoa ali. De igual modo é a vida espiritual. Existem más companhias, más conversações que fazem com que a gente seja mantido naquele local de estagnação espiritual, de paralisia espiritual. Então fica um conselho para mim e para você: evite relacionamentos, más companhias, que vai proporcionar a sua paralisia espiritual. Estou fazendo uma apologia à descomunhão? Não. Olha o texto que eu falei. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem anda com sábio, sábio é. Quem anda com os tolos se corrompem também como um tolo. Lá em Salmos capítulo 1 fala que a gente não pode andar na roda dos escarnecedores, nem comungar com a mesa dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores.
A gente sabe que a gente precisa amar, que a gente precisa ser gentil, ser hospitaleiro, mas com sabedoria, para que a gente não perca a nossa conexão com o Pai. Existe outro grupo de pessoas, aqueles que carregam o coxo até a porta do templo. Sabe o que isso quer dizer? É que as pessoas que nos carregam, o máximo que ela vai poder fazer é nos colocar até a porta do templo. E nada mais. Essas pessoas que nos carregam, que promove a nossa estagnação espiritual, a nossa paralisia espiritual, o máximo que ela pode fazer por nós é levar até a porta do templo. O máximo. Então a gente precisa entender que essas pessoas, ela não pode nos levar além. Mas aí vem a palavra para mim e para você. Isso acontece até chegar Pedro e João. Quando Pedro e João chegam na sua vida, aí haverá uma nova conexão. Eu quero que você entenda isso. Eu não tenho andado, Dailson. Bem-vindo ao clube. A minha vida espiritual está estagnada. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube dos estagnados espiritualmente. Mas isso só vai até quando chegar Pedro e João na sua vida. Quando chegar um Pedro e um João na sua vida, tudo muda. Tudo muda. Observe o texto aí. Alguém tinha falado para aquele coxo, em algum momento do texto, levanta e anda? Eu não vi, eu li, já li em várias traduções, eu não vi alguém dizer assim, ó, levanta e anda, até Pedro chegar. Não vi, não há nenhum registro. Não há. Então, quando Pedro e João falam para aquele coxo, levanta e anda, foi confrontante. Porque ele já estava há 38 anos, 40 anos naquela situação. E quando Pedro e João falam para aquele coxo, levanta e anda, foi um confronto. Vamos lá para o texto? Versículo 6. Diz o texto que o mendigo ele avistou Pedro e João, e ao avistar, diz o versículo 6, e disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele avistou Pedro e João para pedir alguma coisa, pedir esmolas, mais um vai... Eu vou tentar ali, vou conseguir ganhar, angariar algum valor, mas diz o texto que Pedro o decepcionou. Pedro e João não correspondeu à expectativa do coxo. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Observe que o milagre daquele coxo não foi gerado na esmola, mas foi gerado em uma palavra de confronto. Observe que a cura veio, não foi pelo fato de Pedro e João ter dado uma esmola, mas foi por uma palavra de confronto. Levanta-te e anda. Observe aí. A gente precisa estar cercado de pessoas que, ou líderes, ou pessoas que têm uma vida com Deus, que nos dê uma palavra de confronto. Pessoas que carregam em si essa palavra de confronto. Só assim o milagre virá, irmãos. Pedro e João deram uma palavra que não foi a expectativa do coxo, mas certamente foi a palavra necessária para que ele tivesse uma experiência maravilhosa com Deus.
E às vezes a gente está ouvindo pregações e mensagens que fazem a manutenção da nossa estagnação espiritual, da nossa paralisia espiritual. Que a gente precisa, assim como alguns, escuta a pregação e tem pregações que massageiam o nosso ego, irmãos. Você fica em um estado de, sabe? E quando você olha para o Evangelho ele te confronta. O pastor essa semana ele falou que, ele estava com a camisa, né? Tudo coopera para o bem. Ele falou assim, essa palavra é muito boa, mas na hora do turbilhão é difícil compreender essa mensagem. E é realmente. Na hora da dificuldade é difícil compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é assim, é porque a nossa carne ela clama, ela fica inflamada. Mas é a própria palavra que vai nos ajustando. É no dia a dia, o dia após dia, a palavra ela vai nos confrontando, ela vai nos questionando, ela vai nos colocando contra a parede. E ela vai dizendo, e aí, o que é que você vai fazer? E aí, você vai ficar dessa forma e a palavra ela vai te confrontando. A palavra ela é viva, ela é eficaz. E é essa palavra que de início você acaba não aceitando bem, é lá na frente que você começa a se ajustar a ela e começa a responder a isso. Esse é o poder da palavra. Então, certamente o discípulo deu uma palavra de confronto àquele coxo que foi o essencial para que ele tivesse uma nova conexão com Deus, um novo acesso com Deus. Glória a Deus por isso. Por isso, irmãos, precisamos nos conectar a esse tipo de pessoas, para que a gente tenha uma vida ainda melhor com o Senhor. Versículo 2, vamos voltar para o versículo 2. Versículo 2 diz: E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Eu gosto de fazer isso, irmãos, para que a gente possa assimilar melhor o texto. Observe que aquele coxo ele foi educado a sempre olhar para baixo. Eu não vou nem dizer a outra linha de pensamento. Há uma linha de pensamento e não existe assim, uma conclusão, não existe um bater de martelo sobre isso, mas naquela época, como hoje não é diferente, existia aproveitadores que usava da condição limitada de certas pessoas que eram coxas, paralíticas, para se beneficiar. Eu estou falando alguma bobagem? Existem aproveitadores hoje? Antigamente também não era diferente. Diferente do coxo de Cafarnaum, do paralítico de Cafarnaum, que ali eram amigos daquele paralítico e fizeram de tudo para resolver aquele problema de uma vez, nesse caso aqui é diferente. Existem pessoas que estão assim, se aproveitando da sua vulnerabilidade para se beneficiar. Mas isso é uma outra história. Eu quero dizer que esse coxo ele foi condicionado, ele foi educado, ele foi ensinado a olhar para baixo. Pedro e João ensinaram esse coxo a olhar para cima. Pedro e João ele inspirou aquele coxo a olhar para cima. Existe uma ênfase, né, nas pregações sobre isso aqui, que é o levanta-te e anda. Mas a primeira mensagem que Pedro e João falam para aquele coxo é outra coisa. Vamos lá? Versículo 8. Versículo 4, irmãos. Desculpa. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. Se Pedro com João estava pedindo para o coxo olhar para ele, é porque ele estava olhando em uma outra direção.
provavelmente para baixo. Há quanto tempo aquele homem olhava para baixo? Olhava para o chão, olhava para as coisas da terra. Há quanto tempo? Até que um dia chegam Pedro e um João e fala: olha para nós. Certamente ele teve que inclinar a sua cabeça, e certamente ali eu acho que foi um dos únicos momentos, ou dos pouquíssimos momentos, que aquele coxo pôde olhar para cima. Nós precisamos de pessoas que nos inspirem a olhar para cima. Nós precisamos. Você tem pessoas que te inspiram a olhar para o alto? Você tem esse tipo de pessoa que está do seu lado e que te inspira a olhar para o alto? E não olhar somente para as coisas dessa terra? Talvez essas pessoas que te inspirem a olhar para cima vão ser as pessoas necessárias para desbloquear o seu destino com Deus. Essas pessoas, elas serão fundamentais para que você tenha um destino espiritual excelente. Pessoas que te inspirem, inspira a olhar para cima, certamente são as pessoas que vai te fazer você chegar além. Observe o texto, que depois que ele é curado, a primeira ação daquele coxo não foi ir para as ruas. Ele foi para um nível de presença e espiritualidade ainda maior. O que ele não fazia há muito tempo, que era entrar no templo e adorar o Senhor, ele entrou. E diz a palavra que ele saltava, cantava na presença do Senhor. Ele foi para um nível ainda mais além. Ele não ficou limitado à porta da presença do Senhor. Ele foi para um lugar ainda mais íntimo, ainda mais acessível à presença do Senhor, através de dois homens que o inspirou a fazer aquele coxo, a não mais olhar para a terra, mas sim olhar para cima. Aleluias. Tudo depende, irmãos, tudo depende das pessoas que estamos conectadas. Tudo depende da forma como nós nos conectamos. Existem pessoas que vão te educar, que vão te ensinar, que vão te orientar a olhar para baixo. Mas também existem pessoas que vão te educar, que vão te inspirar a olhar para cima. Essas pessoas nós precisamos estar coladas, agarradas. Quem é o Pedro e João da sua vida? Quem são as pessoas que te inspiram a buscar cada dia mais a presença do Senhor, a ir mais além? Quem é essas pessoas que falam: olha, não se contente em ficar à porta do templo, não, existe um lugar ainda melhor, existe um acesso ainda melhor. Não pare, continue. Quem é essas pessoas que estão do seu lado? Quem é o Pedro e João da sua vida, que te inspira a olhar para cima? Já ouviu pessoas que só falam coisas da terra? A gente tem que falar, a vida, existem coisas, existem projetos, existem coisas que a gente precisa realizar, mas existem pessoas que só falam de dinheiro, só falam de poder, só falam de mulher, só falam de carro, o tempo todo das coisas da terra, e não falam em nenhum momento das coisas celestiais. Eu falei para Gisele que tem um irmão lá no trabalho, que ele é pentecostal e assim, ele não tem, às vezes ele até se passa nisso, mas assim, é médico, é coordenador médico, é quem for, ele vai usar o crentez dele da melhor forma possível. Glória a Deus, aleluia. E ele consegue falar sobre tudo, falar sobre política, falar sobre tudo, ele consegue falar sem perder, né, a sua essência pentecostal. E ele conversa, e ele fala sobre tudo, e ele dá o glória a Deus, ele dá o aleluia dele, e ele não perde aquilo que ele foi, a sua identidade. E às vezes a gente está preso a pessoa que só fala de coisas da terra, e você só fica preso que você começa a olhar para as coisas da terra, e esquece de olhar para as coisas de cima. Então é isso que a gente precisa de pessoas também que nos inspirem a olhar para cima. Então não é sobre quem você conhece,
Ah, eu conheço várias pessoas, eu tenho acesso a várias pessoas, eu conheço várias, tenho acesso a várias pessoas que eu tenho acesso. Sim, não é sobre a quantidade de pessoas que você tem, é sobre a quem Deus quer te apresentar, é sobre quem Deus quer te apresentar. Não é a quantidade de pessoas que vai determinar a sua espiritualidade com Deus, é sobre quem Deus quer te mostrar, para que você o conheça. Você acha que foi por acaso que aquele coxo encontrou Pedro e João? Ou Deus os apresentou? Ou Deus apresentou aquele coxo a Pedro e João? É sobre quem Deus quer apresentar na sua vida, para que você o conheça, para que te inspire a você olhar para cima, a não mais olhar para as coisas dessa terra. E para finalizar, irmãos, aquele coxo, ele estava olhando para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Não é assim que o texto fala? Esperando receber deles alguma coisa. Só que Deus, através de Pedro e João, fala: olha, eu não tenho a prata, não tenho o ouro, não tenho aquilo que você quer, mas tenho aquilo que você precisa. E certamente aquilo que você precisa é o que vai fazer você sair desse lugar. Então, fica uma mensagem para mim e para você: nem tudo que você quer, Deus vai nos dar, Deus vai te dar. É aquilo que nós precisamos, que vai ser determinante para que a gente saia do lugar onde nós estamos, da paralisia espiritual. Algumas pessoas comentam sobre uma pregação, o Deus de mão e o Deus de face. As mãos simbolizam necessidade. Quando os homens entravam naquele templo, uma das primeiras ações daquele coxo era levantar as mãos. E mão significa necessidade. Só que Pedro e João não atendeu, não colocou nenhuma moeda na mão daquele coxo. Pelo contrário, a primeira questão que ele precisou resolver na vida do coxo foi a mudança de mente. A mudança. Olhe para nós, não olhe mais para a terra, olhe para o alto. E depois o que ele fez foi curar as pernas daquele coxo. A perna significa destino, propósito. Se eu quero ir até Campinas, eu preciso das minhas pernas para chegar lá. Perna significa destino. Mão significa necessidade. O que Pedro e João quis fazer: olha, não vou dar nada em suas mãos, mas as suas pernas eu vou tocar. Mais do que a necessidade que você quer que eu satisfaça momentaneamente, Deus quer fazer ainda mais. Deus quer te dar um destino. Levanta-te e anda. E destino é propósito. Qual é o seu destino diante de Deus? Perna é destino. Quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Não é isso, Pel? Me ajude aí. É propósito. É uma missão. Pés, perna, propósito. Deus, ele não quer apenas satisfazer uma necessidade em sua vida. Deus, ele quer te dar um propósito e um destino para a sua vida, para a minha vida. É isso que ele quer fazer. Observe, irmãos. Deus, ele quer fazer muito mais. Porque foi com aquelas mesmas pernas que o coxo entrou no templo e começou a anunciar a grandeza de Deus, a glorificar o nome do Senhor, a sair pelas ruas dizendo o que Deus fez na vida dele. Então, que Deus, nessa noite, ele cumpra o seu propósito nas nossas vidas. A palavra propósito significa, ela vem de uma palavra chamada prótese. A palavra propósito, ela vem de uma palavra chamada prótese. Quando eu perco o propósito, eu começo a assumir uma prótese. Eu ando com algo que parece ser uma perna, se move como se fosse uma perna, mas não é uma perna de verdade. Quando a gente fica sem o propósito, a gente perde o propósito, eu
assim como muitos dos irmãos, vivemos uma vida que parece ser uma vida, mas não é. Porque a prótese, ela não tem a vida da cabeça. Se você pega uma prótese e joga no chão, ela não tem vida. Então, a vida sem propósito é assumir uma prótese. É achar que está vivendo, que está se movendo, que está fazendo, quando na verdade não é nada daquilo ali. Tudo falso. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim aplique a sua palavra nos nossos corações.